muito bem-vindos em mais um ContaCast, o podcast de contabilidade e negócios aqui da Contabyte. E hoje o nosso convidado especial é meu amigo Marcos Zanetti, sócio da Farol Capital, um grande especialista do mercado financeiro, de apoio a empresas. Zanetti, bem-vindo aqui ao ContaCast. Prazer enorme estar te recebendo aqui para a gente falar um pouquinho da tua vida, do que você faz, né? Do que nós vamos fazer junto aqui para a região do Alto Tietê. Então, prazer ter você aqui no ContaCast, viu? Imagina, Robinho, eu que agradeço você pela oportunidade, pela parceria de sempre. Me recebendo aqui todos os dias na casa, praticamente, né? Sim, Hoje... você já é da casa, né? Exato, obrigado, me sinto acolhido. E a ideia é bater um papo com os empresários, bater um papo com o nosso público aí, para trazer os serviços aí que a gente até brinca, né? Que a gente fala que vai trazer um pouquinho da Faria Lima aqui pro Alto do Tietê. E efetivamente estamos fazendo isso, né? Já estamos levando também para lá, né? Para lá também, é. A ideia é essa. Foi uma conexão muito boa, né, da Contabyte com a Farol, e acho que você foi estrategicamente a pessoa mais importante ali para que desse certo essa ideia que começou. Eu posso falar que a ideia foi minha ali de trazer esse serviço da Faria Lima aqui para a região do Alto Tietê, de me conectar com a XP. Sim. E você foi o cara que surgiu na hora certa ali e fez todo essa conexão, esse upgrade aqui para a Contabyte. Nessa linha, até agradecendo também o nosso parceiro, que é o meu sócio no escritório, o Rafael Moreira, que foi o Rafael Moreira que foi o pivô, na verdade. Ele foi o pivô, né? Ele foi o pivô. É que ele foi o cara que nos apresentou. Isso, exato. Você esteve aqui no rebrand da Contabyte, né? Inauguração da sede, evento maravilhoso, né? como sempre. Que foi em 2024. E ali tudo começou, esse namoro começou ali, foi desenrolando. Mas, ó, eu vi que você ficou meio nervoso que seu celular tocou. Fica tranquilo que aqui a gente grava do jeito de como a vida é. Hoje eu tô meio gripado, meio fanho, mas vamos mandar bala, né? Não, é que os clientes não param também. Essa temperatura sobe e desce aqui, acaba... Mas, Zanetti, conta um pouquinho para quem está assistindo a gente, qual é a parceria Contabyte e a XP, o que ela está trazendo aqui para o Alto Tietê, o que ela está trazendo para quem é de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquá, Ferraz, Poá, né? Isso está acontecendo já efetivamente com muitos negócios gerados para os clientes da Contabyte, mas era uma parceria que abrange, não é somente para os clientes Contabyte, né? É uma parceria que a gente quer atender todo o mercado, né, regional. Conta um pouquinho aí dessa ideia de acompanhamento, exclusividade de curadoria que a gente fala dentro da coisa da contabilidade e que vocês estão trazendo agora para os investimentos daqueles que são clientes e os que ainda não são. Exatamente, Robinho. Dentro dessa linha, como você coloca, a gente tem essa visão dentro do escritório, dentro da Farol Capital, da própria XP, os valores se convertem muito nesse sentido. Então, assim, a ideia é entender a necessidade do empresário, é entender, de repente, qual o momento que a empresa está passando. E aí a gente tem as soluções, os serviços do mercado financeiro, muitos já existem, só que o cliente, às vezes, ele não está sendo assessorado, não está tendo essa curadoria, né? Que é o principal, né? Quando a gente sentou para criar isso, era assim, ó, ter alguém da XP, da Farol aqui na Contabyte o tempo todo, alguém com autoridade dentro dessas empresas, né? Para fazer negócio. E aí, quando o cliente vir, não é que nem banco, né? Que o cara chega lá, tem que pegar a senha, esperar 300 vezes ali para ser atendido pelo gerente, o gerente vai olhar você mais ou menos. Não, é diferente. Você trabalha diferente. Você trabalha na linha que a gente trabalha. Isso deu muito certo nessa conexão, né? E aí a Farol trabalha muito isso, a Contabyte muito isso. Conta um pouquinho do que esse atendimento seu, essa curadoria que você dá. Essa é a visão do negócio em si, né? Nós até colocamos que nós somos parte do negócio e a nossa ideia é que o nosso negócio faça sentido para o cliente. Assim, o atendimento, os nossos clientes aqui em comum, que já são nossos também, Sim. Clientes que já são da Contabyte, o atendimento às vezes é no final de semana, é num feriado, é num bate-papo, a gente tá marcando reunião às vezes fora do horário comercial, por quê? Nossa visão de dono é igual do empresário. O dono da empresa, ele não tem horário comercial, ele não tem dia útil, ele tem a necessidade. E às vezes a gente sabe que o tempo que dá para bater um papo, para você fazer um alinhamento, às vezes é nesse momento. Às vezes é depois do final do dia, né? Exato. É depois das 6 horas da tarde, né? Enquanto, digamos, o mercado tá aberto, a operação tá acontecendo, é mais difícil até ele conseguir ter esse tempo.
E quando a gente começa a ter essa visão de atendimento, que é uma coisa que às vezes dentro do horário comercial já é difícil você falar com os bancos, quando você pensa em falar fora, praticamente não existe, né? Impossível, né? Mas, ó, um corte. Fala aqui, ó, pro pessoal, o que nós já estamos proporcionando em prática para os clientes da Contabyte que estão aqui com contas abertas aqui, os negócios que estão surgindo, para o pessoal entender a grandeza do nosso negócio. Vamos lá. O que a gente tem já feito aqui, já fato, né, realizado dentro da Contabyte, são os clientes que já estamos começando a trabalhar operação de crédito, que até então muitos não associavam a XP Investimentos à parte de crédito, só que a XP tem parceiros no mercado que já atendem tanto para antecipação de cartão, antecipação de boleto. A gente já está trabalhando isso. Já tem cliente nosso já rodando aí. Cliente Contabyte já antecipando boleto, antecipando cartão de crédito. Sim. E a ideia também, no caso do atendimento em relação à alocação de investimentos. Então já temos aqui clientes da XP, no caso da Contabyte, já viraram XP também. E a visão de investimento diferenciado, daquela coisa básica do banco, de entender principalmente o que está sendo feito com o dinheiro, não só colocar na aplicação e acabou. Então a nossa ideia é ensinar o cliente, é demonstrar o que a gente está visualizando de mercado, quais são as tendências de mercado para poder trazer essas soluções. Mas sabe uma coisa que eu acho bem legal em você? E aí a gente tem que falar dos profissionais, né? É óbvio que você representa a Farol, a XP, a Contabyte, mas você entende muito bem essa coisa dos cuidados, né? E aí você cuidou isso de mim, então eu aprendi com você isso. Eu tenho minha conta na XP e o meu dinheiro ficava ali, porque eu tenho meus compromissos, folha de pagamento, tenho aquela conta que roda para pagar os compromissos diários, né? E dormia ali com o valor todo dia na conta, sem estar aplicado, sem render nada. Ou às vezes, numa outra conta que eu tenho ali, o dinheiro dormia, que eu tinha, né? Que agora é tudo XP, o dinheiro dormia numa aplicação que o banco colocava ali. Explica para as pessoas esse trabalho que você fez para a gente da Contabyte, aí foi específico para a Contabyte, como ele funciona e por que o automático dos bancos é aplicar o dinheiro do cara, o cara nem sabe ali que está aplicando, não está ganhando nada ali, né? Mas aí é onde entra os seus cuidados, né? O cuidado da Farol em orientar aquele cliente que tem o dinheiro que dorme na conta todos os dias, mas que necessariamente parte desse dinheiro ou todo esse dinheiro vai para o pagamento dos compromissos, né, do dia a dia da empresa. Robin, essa é uma dor que não é só da Contabyte. Você chama de compromissada, né? Não é isso? Exato. Conta compromissada, né? Isso. Então, assim, a origem dessa situação, ela parte muito da necessidade que o empresário tem de ter o recurso disponível. Então, é muito comum o empresário ter o caixa da empresa lá parado e aquilo, quando não está parado, ele tem aquele recurso que fica investido num investimento que tem uma rentabilidade menor e essa rentabilidade que ele tem dentro dos bancos é uma rentabilidade que não é o interesse dele, sim do banco. Porque quando o dinheiro está parado em conta corrente, o banco colocou nessa operação de investimento para não recolher compulsório. Então ele acaba tendo uma rentabilidade baixa, paga o IOF sobre a rentabilidade que ele tem. Então se ele ficar aplicado por menos de 30 dias, além dele pegar lá em média em alguns casos 2%, 5% do CDI, que é uma coisa muito baixa, ele ainda perde metade da rentabilidade em alguns casos para 15 dias, por exemplo, e ele tem a vantagem da compromissada o quê? A compromissada ela não tem esse custo do imposto do IOF. Não, primeiro vamos lá. Quer dizer, eu tenho uma conta num banco que o banco vai aplicando meu dinheiro ali, de forma automática, correto? Certo. E se eu aplico o resgate todos os dias, né? Se eu aplico o resgate todos os dias, eu não vou ter retorno financeiro nenhum. É isso? Não, nos bancos você até tem uma rentabilidade, só que a rentabilidade dela é tão baixa, Robinho, que às vezes a olho nu, como a gente costuma falar, é quase imperceptível. Por quê? Vou dar um exemplo. Um cliente que tem lá um recurso, um empresário aí que está com 1 milhão parado na conta lá, aquela conta de aplicação automática que os bancos colocam, que quando ele precisa fazer o movimento, ele resgata. Se ele colocar lá 1 milhão, esse 1 milhão ficou aplicado em média lá por 15 dias, 2 semanas. Ou seja, ele tem um saldo médio na conta de 1 milhão durante esse mês aí para 15 dias, ele vai ter uma rentabilidade de R$100 no banco, certo? Certo. Se ele tem esse mesmo investimento dentro desse produto nosso, que é a compromissada, esse valor salta para R$2.500. Dentro desse cuidado seu, ele vai ter um ganho
Espetacular, né? O que a gente costuma falar, a ideia, eu tenho clientes na carteira que tem lá saldo lá de 3 milhões e meio que ficam circulando. Então, assim, ele tem um patrimônio que estaria na conta parado, ou estaria num investimento de liquidez baixa, liquidez rápida, né? Mas com baixa rentabilidade. E esse resultado vem para o cliente no final do mês aí, com um valor que ele consegue pagar alguma despesa da empresa, ele consegue às vezes pagar 1 ou 2 funcionários, dependendo do volume que ele tem. É receita que foi gerada, é dinheiro, né? Exatamente, é essa curadoria, né? É você buscar dentro do que o cliente já tem, uma melhor eficiência, maximizar a eficiência do cliente. Porque o empresário às vezes não tem acesso a essa informação dentro do mercado em geral. Então, por isso que o nosso trabalho começa a fazer sentido para o cliente. Por isso que a gente está junto para entregar para quem é cliente Contabyte e para quem não é cliente ainda, esse trabalho de cuidar, né? Isso é cuidado, é curadoria que eu falo, né? Exato, é bem isso daí mesmo. É esse cuidado a mais. Quais outros produtos a gente tem hoje dentro da XP para empresas que a gente aqui na Contabyte, junto com vocês, a gente oferece hoje para quem é empresário? Eu sou empresário, que produto eu tenho hoje disponível? Robinho, os produtos... Desde a abertura da empresa, que é o básico, né? Sim, sim. Desde a abertura da conta da empresa, né? Eu digo que assim, dentro do nosso serviço, dentro do mundo XP Empresas e Farol Capital, não existe uma receita pronta. Não existe, de repente, 2 clientes que usam a mesma situação. O que é bom para mim não é necessariamente bom para o Rock que está aqui com a gente, né? Às vezes, assim, são empresas que estão em momentos diferentes, tamanhos diferentes, e isso depende até do perfil do próprio empresário. Então, quando a gente vai para uma conversa dessa, a ideia inicial é entender do cliente, por exemplo, qual que é a situação que ele se encontra, qual que é o momento dele. Uma situação que a gente gosta de colocar muito o exemplo é o quê? Tem cliente que trabalha com câmbio, por exemplo. Nós temos soluções específicas para câmbio que têm diferenciais de mercado, você entendeu? Então, assim, nessa questão de operação dentro da abertura da conta, é um processo que já é diferenciado. O cliente da própria XP ele não tem custo de manutenção. Então, quando a gente entra para o cliente com os serviços que a XP traz, que a Farol Capital traz agora com a Contabyte para o Alto Tietê, é o primeiro compromisso do cliente conhecer o serviço, conhecer o nosso trabalho, sem ter aquela preocupação de ser uma despesa a mais, e sim ter uma consultoria que vai complementar o atendimento dele. Então, seja lá, um cliente que tem a necessidade de crédito, nós temos várias operações para crédito. Eu consigo crédito, às vezes, com o próprio banco que ele é cliente, com o banco que ele nem é cliente ainda, e eu faço tudo isso por dentro da XP. Antecipamos cartão, antecipamos boleto? Sim. Temos operações de conseguir crédito no mercado através de FDICs para operações estruturadas, fazer operações, digamos, de maior porte, né? Você tem um produto que eu acho muito bom para quem, inclusive, vende para o poder público, participa de licitações, que são os seguros fianças, né? Não é isso? Tem o seguro fianças, o seguro... seguro fiança, seguro garantia, Seguro garantia, né? O seguro fiança e garantia é o mesmo seguro que vale para quem vai licitar com o poder público, com aquele que vai locar um imóvel e precisa de um seguro? Digamos que são produtos similares, mas cada qual tem, digamos, a sua destinação. Tem seu operacional que no final ele altera um pouco. É como se fossem todos automóveis, mas cada carro tem uma finalidade. Mas existem esses 2 produtos? Sim. Dentro da XP a gente tem os dois. Se eu tenho uma empresa, preciso participar de uma licitação, ganhei um contrato, preciso entrar com uma garantia. Na verdade, o processo licitatório ele costuma até já exigir que o cliente tenha. Passa a garantia, né? Quem tem, de repente, interesse em começar a trabalhar com licitação é interessante. Porque tem as 2 fases, né? Tem a fase do edital, onde você vai participar e ali pede uma garantia para você participar. Sim. E depois, se você ganhar, eles devolvem garantia se você perder, mas depois, se você ganhar, você tem que entrar com uma outra garantia, que é do cumprimento do contrato, né? Exato. Nós temos lá em São Paulo algumas construtoras que já operam com esse serviço, que fazem serviço para a prefeitura, para o estado, e esses processos eles são, digamos assim, muito mais facilitados dentro da XP. Hoje, uma das maiores empresas do segmento, que é a Potencial Seguros, ela é um braço da XP, a XP é societária dessa seguradora. Então, isso facilita a nossa interseção dentro do produto. A gente já tem isso disponível aqui? Sim, temos. A ideia é que o cliente, por exemplo, dentro desse mesmo produto, uma variável dele é atendimento dentro do sistema financeiro para clientes que nem sabiam da necessidade, por exemplo, por uma questão de judicial. Então, nós temos um caso de um cliente que é cliente da Farol, que agora vai virar cliente da Contabyte, que é aquela empresa que eu comentei contigo lá, de Atibaia, que ele tem uma questão do fiscal dele, ele tem um passivo fiscal grande, e um dos grandes medos dos empresários, o que é? Um bloqueio judicial. Sim.
Então, a ferramenta também serve para bloqueios judiciais. Para mitigar risco. Né? Exatamente. Então, o empresário às vezes está preocupado com bloqueio judicial por questões até de folha de trabalho. Folha de pagamento. Folha de pagamento. O trabalhista é um passivo muito grande nas empresas. Trava né? a conta do cara ali no dia 30, o cara Já tá pensou? desesperado. Né? Então, assim, é uma coisa que é muito comum, a gente até sugere para os nossos clientes que eles tenham, digamos, um pré-cadastro. Nós fazemos a abertura da conta, já fazemos um pré-cadastro. Então, é isso que eu falo para todo mundo, Zanetti. Eu falo assim, olha, você quer trabalhar com banco, quer trabalhar com a XP? Abre sua conta lá, começa um relacionamento, porque as oportunidades vão aparecer. E as dificuldades também. Mas quando aparecer, o pessoal da Farol já sabe quem você é. O pessoal da XP já sabe quem você é. Você já tem movimento lá dentro. Você já tem um histórico ali, tudo ali, que facilita bastante, né? Porque uma coisa é eu tentar ajudar o cliente no desespero, rapidamente. Que é difícil. Mas ele tenta, né? Agora, outra coisa é eu ter esse cliente já na minha carteira, conhecendo ele, e aí pintou uma oportunidade de crédito barato no mercado, você oferece. Ou o cara tem uma necessidade de antecipar um cartão e ele vai ligar para você e isso vai acontecer muito rápido, né? Por quê? Porque ele já está na base de dados ali, né? Meu pensamento não está... Eu sempre falei isso para os meus clientes quando a gente já não trabalhava com a XP e com vocês. Mas isso agora acho que reforça ainda mais, né? Eu vou fazer um paralelo. É igual a gente falar de questão de saúde. Uma coisa é você dar entrada no PS com a emergência e outra coisa é você estar fazendo um acompanhamento médico. Sim. Então, quando você dá entrada no PS, você precisa da solução. Então, você precisa do médico ali para te salvar, né? Na traumatologia ali, nem sempre o procedimento vai ser o principal, digamos, numa situação de acompanhamento. Você vai ter medidas, digamos assim, menos drásticas, né? Então, assim, quando a gente fala da questão financeira, o processo que nós realizamos hoje é de entender a empresa. Então, um cliente que é empresário, que pretende fazer uma expansão, nós vamos montar uma carteira de investimentos para esse cliente, para ele realizar uma expansão, a compra de um terreno, de um equipamento para os próximos anos, e isso vai ser focado no objetivo dele. Já o cliente também que precisa de um crédito, a gente vai fazer a mesma coisa. Só que além da questão básica de banco, que é dar crédito ou alocar investimento, uma situação muito comum são os que estão à margem da situação. Por exemplo, serviços e necessidades da empresa. Que a gente comentou de seguro garantia e seguro fiança. Se você tem uma empresa, eventualmente você tem folha de pagamento. Nós já deixamos um cadastro pré-avaliado, e isso numa situação de necessidade de contratar um seguro desse, quando você receber um aviso judicial que você vai sofrer um problema, seu advogado já apresenta a sua defesa para o nosso time de seguros, eles já precificam o risco de você perder aquela causa e você pode levar esse processo até a última instância. Chegou em última instância, o cliente perdeu, ele vai ter que arcar com o prejuízo. Só que durante todo o processo, o seguro impede na justiça qualquer bloqueio dele e dos bens dele. Então, assim, isso é uma coisa que é muito interessante você já começar previamente. Tira aquele trauma antes de ter do o momento, problema. Né? Tira o trauma do momento. Você não precisa esperar, de repente, um bloqueio acontecer. E dá para o cliente a possibilidade dele se preparar caso ele perca ação. Né? Sim, exatamente. Então, assim, a ideia de começar o processo é sempre essa. Que nem outro caso que a gente tem aqui, que está em andamento aqui da própria Contabyte. O cliente está fazendo a mudança do sistema da empresa, acho que está passando para lucro real, e a gente estava batendo um papo sobre a questão de importação. Então, assim, dentro da própria XP... Ia te perguntar isso agora. É uma situação em que o câmbio da XP tem ganhado um market share muito grande. Deixa eu até melhorar a pergunta, então, aproveitando que você falou do gancho. A gente tem hoje são muitas as empresas do lucro real ou do Simples Nacional que estão em transformação, mudança de regime tributário, que importam, compram muito da China. Então, chega lá a importação dos containers da China de forma oficial no Porto de Santos e aí precisa desembaraçar. Né? E aí, onde que entra o diferencial da XP nessa parte do câmbio para facilitar a vida desse empresário? Então, eu até brinco. Porque assim, ó, Zanetti, antigamente a gente falava de importação, clientes que eram muito grandes. Hoje a gente vê cliente que começa muito pequeno já importando. Ele vai se tornar grande. Né? Então, a gente tem aqui na Contabyte o que está começando importando, o que já está no meio da jornada já crescendo e o que o cara está bem adiantado ali, né? Então, e esse diferencial aí, conta um pouquinho desse diferencial da parte do câmbio da XP que para esse cara que trabalha com
Obrigatoriamente não, mas assim, preponderantemente, o que a gente encontra aqui são as empresas do e-commerce, né, que compram produtos importados da China. Então, quando, até dizendo em relação a isso que você comentou, né? Hoje, quando a gente fala de importação, exportação, a coisa está muito democratizada, né? A palavra acho que vale hoje é muito isso. Você tem empresas de segmentos, portes diferenciados que trabalham hoje. Hoje o mundo é muito global. Então, quando nós pensamos em soluções, qual que é o grande diferencial da XP? Além, obviamente, do know-how, da estrutura XP Empresas para essas operações, nós temos, por exemplo, dentro da Farol, o nosso sócio, que é o head da parte de câmbio, nosso especialista de câmbio. Me perdoe se eu cometer alguma falha aqui em relação ao tempo, mas eu acho que ele deve ter de mercado de câmbio mais de 40 anos. Então, quer dizer, ele já viu poucos planos econômicos, poucas mudanças de moedas, já viu pouca coisa acontecer no mundo. Então, quer dizer, a gente tem uma pessoa lá dentro que é altamente especialista, já trabalhou com bancos do Estado. Então, assim, esse é o diferencial que eu tenho dentro do nosso escritório, dentro aqui da Contabate. Então, quem vai atender o nosso cliente na parte de câmbio é uma pessoa que é realmente especialista. O Ercílio, que é o nosso parceiro lá. Conheci com você lá O essa Ercílio, semana. sim. Mas assim, ó, mesmo você falando que democratizou e a mesma fala minha, que o pequenininho já está fazendo isso, a parte operacional disso ainda é muito desconhecida. E quem está começando erra muito. É quando Sim. chega aqui na Contabyte para a gente acertar a parte contábil, né? Mas a parte contábil se conecta com a parte do câmbio, né? O nosso trabalho, eu acho que faz muito sentido, é mais um dos complementos que se acontecem nessa situação. Por exemplo, o cliente ele precisa ter um bom contador, ele precisa ter um trabalho de contabilidade muito... que entenda do assunto. O acompanhamento que a gente Ele fala, tem que né? ter esse acompanhamento e tem que ser alguém que tenha as nuances do mercado. Dentro da situação da XP, qual que é o grande diferencial para esse cliente? Nós temos lá um sistema hoje que é muito mais fácil do cliente fazer essa operação. Nós temos uma pessoa que faz todo o acompanhamento se ele precisar fazer o fechamento. Então não é um cliente que fica abandonado. Se eu quiser importar, eu tenho o apoio da XP ali? Não só apoio, você tem toda a curadoria e a assistência também. Então, Se o eu- atendimento é personalizado, a gente vai entrar com você, vai fazer a cotação online com você, então você vai estar sentado lá conversando, você pode estar no nosso escritório, pode estar aqui, a gente vai estar cotando com a mesa diretamente o valor. E são operações que, durante todo o processo de acompanhamento com documentação, a instrução dos processos, o cronograma de como isso acontece é muito claro. É cuidar do começo ao fim. Não da é, importação. não é só depois que você já fez a operação, só fechar o câmbio. Isso aí é só o ponto final da história, A na gente verdade. começa onde o trabalho da XP nisso? Desde a abertura da conta. Quando o cliente ele coloca a informação que ele vai trabalhar com câmbio, nós já fazemos um pré-cadastro dentro do sistema para operações de câmbio. Então ali a gente já tem uma ideia do que ele vai operar, quanto vai operar, para onde ele vai mandar. Porque outro diferencial da XP, o que é? Quando se fala em câmbio, você logo associa a operações que você está mandando e enviando dólar. E não necessariamente. Hoje a XP trabalha com mais de 20 moedas, trabalha com moedas Japão, Então China. vamos lá, ó. Vou fazer um corte aqui, hein, Roque? Intencional, hein? Zanetti, conta para quem quer começar na importação, quem já está importando, quem tem um e-commerce e tem dificuldade de importar, de pagar em dólar, de fazer todo o desembaraço ali da parte cambial, o que a XP, a Contabyte e a Farol Capital pode fazer para essa pessoa que tem dificuldade ou que acha que está fazendo certo e na verdade está fazendo errado? Conta para nós aqui, olhando para a câmera aqui, com aquele corte especial. Vamos lá. Esse é um convite para você que está operando o câmbio, que vai começar a operar câmbio, conhecer o nosso trabalho no sentido que a XP hoje tem um diferencial muito, muito grande para o pequeno empresário, que é o fechamento de câmbio. O custo da operação. Hoje a XP não cobra nenhuma tarifa para fechar essa operação de câmbio. Tem bancos que cobram a 50 até 100 dólares por operação, independente do volume que você está negociando. Então, quando você corta esse custo de fechamento, já é uma vantagem. Quem tiver aqui no Alto Tietê precisando desse serviço, pode procurar você aqui com a gente na Contabyte. Deve procurar, na verdade. Deve Anota procurar. aí, ó. Você que está no e-commerce, você está importando muito e que precisa de um trabalho desse, ó, vem para a Contabyte, o Zanetti vai ajudar bastante nisso. Não, a gente tem um time preparado lá no escritório, a gente tem uma equipe já dentro da XP que é completamente focada nisso. Então, dentro do câmbio, essa parte de fazer o fechamento,
a documentação, toda a orientação de como fazer essa operação. Então, você que paga hoje fechamento de câmbio no seu banco, dá uma olhadinha lá quanto que você está tendo de custos operacionais. Outro detalhe muito importante, quando o cliente nosso recebe um câmbio de fora, ele indica o nosso código SWIFT para poder receber esse crédito aqui no Brasil dentro da XP, nós, por uma postura da XP na questão de câmbio, nós não cobramos a eventual operação que ele transacione para um outro banco, caso ele não faça o fechamento conosco. Porque também acontece, imagina a situação, Robinho, você está recebendo um crédito da Inglaterra, esse crédito veio para o Brasil, só que de repente por algum motivo você resolveu mudar de banco para fazer o fechamento. Aí o seu banco fala, olha, para eu mandar para esse banco aqui dentro do Brasil ou para essa corretora... Vou te cobrar tanto. Vou te cobrar uma tarifa. Ou seja, o cara não fez nada e vai te cobrar uma tarifa para devolver essa ordem. A XP não faz isso. A XP não tem esse custo. E outra vantagem, não só não tem o custo, mas também não devolve a ordem ao exterior para você ter um aguardo ainda maior. Então, assim, a transparência é o desafio que a XP traz, de não cobrar o fechamento da ordem de câmbio e nem a eventual devolução se nós não fecharmos a sua operação. É a parceria, né? Porque assim, não adianta você falar que é parceiro do cliente e em qualquer oportunidade tá cobrando uma tarifa dele. É fácil ser parceiro quando você tá ali literalmente... Cara, tem aquela historinha do VGBL e PGBL. Explica pro pessoal aí. Quando o cara chega no banco, o gerente oferece para ele, olha, compra aqui uma previdência privada minha. Aí o cara pega e compra o PGBL. Aí passou um tempo, ele quer resgatar, ele leva um susto danado, né? Porque ele resgata, não informa o contador, aí vem ali a cobrança da Receita Federal, porque ele foi tributado em 27,5% sobre o valor ali, não está informado, virou um auto de infração, o cara virou uma desgraça na vida do cara, né? Por quê? Porque em vez de ele ter comprado um VGBL, ele comprou um PGBL, né? Mas tecnicamente explica aí que você dá uma aula sobre isso. Não, imagina, temos até outros especialistas no escritório dessa área. Você dá uma aula. Mas você me lembrou um caso, um fato real de um familiar. Mandar até um abraço aí. Ele vai saber que eu tô falando dele. O que acontece? Ele trabalhou muito tempo no sindicato dos bancários, ele tinha uma familiaridade muito grande com o banco. Eu trabalhei 21 anos nesse banco. E ele tinha a previdência privada dele lá. E ele tinha previdência, ele saiu do banco, se aposentou. E nesse processo ele tinha um recurso na conta, 50 mil reais, chegou no banco, falou que tinha uns 50 mil para fazer a alocação, para poder aplicar. E assim, eu sei como que é a vida do gerente, existe uma pressão de repente para direcionar um produto, seja ele qualquer linha, existem as metas a baterem, coisa que a gente não tem aqui. Não, a gente não é nem crítica ao gerente, não, às não pessoas do gerente. É que, assim, eu sei como é que o sistema financeiro criou um processo que os caras têm que ter meta para bater, tem que vender. E aí o cara tem que atender 200 clientes por dia, e ele tem que vender para esses caras, e aí ele vende o que tem que vender. Ele não tem o que a gente está dando, que é a curadoria, né? O atendimento diferenciado, né? Então, o gerente dos bancos tradicionais sofre disso. Ele tem que bater meta, ele tem que vender, mas ele não tem estrutura para atender todo mundo. E no caso dele, fizeram a alocação desse produto num PGBL, sendo que ele já está aposentado. Então, alocaram ele num PGBL, os 50 mil reais dele. Tadinho, perdeu dinheiro, né? Aí a situação que acontece nesse momento, qual que é? Fez a alocação, eu perguntei para ele, falei, olha, você aportou aqui 50 mil reais, que ele me mandou o histórico dele para fazer o processo de portabilidade da Previdência para cá. E eu falei, olha, você fez um aporte de 50 mil de PGBL. Você jogou essa informação no seu IR? Ele falou, não usei. Eu falei, como assim? Não usei. Porque o PGBL, para quem não entende, tentar dar uma elucidada para o pessoal que está assistindo a gente, qual que é a diferença? O PGBL, ele só faz sentido para quem tem necessidade de fazer uma declaração completa e precisa diminuir a sua base tributável. Então, assim, até 12% do que você tiver como base tributável de renda durante o ano, você consegue jogar lá 12% no PGBL e isso te reverte no imediato uma economia. Correto? Correto. Agora, se você jogar no PGBL, no PGBL e não fizer isso na sua declaração anual, não serviu para nada. Sim. Você literalmente colocou num produto que o único, para não falar praticamente o maior benefício dele, é um benefício fiscal. Se você não gozar desse benefício fiscal, não fez sentido. Era melhor ter entrado num VGBL. Porque o VGBL... ele tem um detalhe que ele não vai dar o benefício da questão fiscal no seu imposto de renda, porém a tributação, quando acontecer o resgate, ela é sobre o rendimento.
não sobre o principal, Sobre que o é o caso do principal. PGBL. Então, no caso dele, ele jogou lá um valor que era de 50 mil, que a tributação dele, se eu não me engano, na época estava dando 30%. É que o PGBL e os valores investidos ali, até 12%, servem de abatimento de dedução do seu imposto a pagar do imposto de renda, né? Ninguém melhor que o mestre para falar sobre isso, Isso, né? isso acaba. Mas no final das contas, assim, o PGBL é bom para quem vai contribuir aí por 20, 30 anos e vai resgatar ele mensalmente depois que aposentar. Tô errado ou não? Ele pode, depois que tiver com mais de 10 anos, ele pode até fazer resgates maiores do que o mensal, até se ele quiser. Porém, a Previdência ela tem uma regra também de resgate a cada 60 dias. Então, é importante sentar com um especialista para a gente entender tua necessidade Mas é mais focado para quem quer receber isso de forma de de longevidade. longevidade, né? Não, quando se fala em previdência, a ideia já tem que partir para esse sentido, né? A gente nunca pode pensar em previdência no só curto prazo, mas o PGBL principalmente, o público que eu vejo um perfil que faz muito sentido é você que é CLT, você que já não tem como escapar da tributação que está declarada, você que está acima lá da média de R$ 5.000, já vai ter um impacto pesado no seu imposto a restituir ou a pagar. Então o PGBL faz muito sentido, porque se você tiver um horizonte de 10 anos pelo menos, ele já cai na alíquota menor e aí é um negócio que para de pé Eu tranquilamente. tenho muitos casos práticos aqui que a pessoa aposentou, trabalhou numa empresa, contribuiu a vida inteira lá e ela tem dois caminhos: o resgate de tudo ou o resgate parcelado. Quando vai resgatar tudo, ele vai pagar uma fortuna de imposto de renda. Quando a gente fala, olha, você entrou num programa desse de previdência privada, que é justamente para você resgatar isso mensalmente, né? Então, mas é, existe o sonho, né, de eu resgatar tudo de uma vez, comprar o meu carro, comprar uma casa, etc, né? Mas não é o objetivo da Previdência. A Previdência, o objetivo é que você vai resgatando isso, a essência, quando criada, foi para isso, né? Vai resgatando aí paulatinamente, mensalmente, até a complementação da Previdência Social, né? Hoje quando a gente fala em previdência, vem à tona a questão até do INSS, né, que tem É, dado muito barulho aí. sim. Então quando a gente fala de INSS, a gente tem uma preocupação, principalmente quem depende desse tipo de planejamento futuro. Quem tem a dependência do INSS, a gente entende que obrigatoriamente tem que pensar numa previdência complementar. É porque, vamos falar, o cara tá na ativa ganhando ali 30, 40 mil reais por mês. Ou que ele esteja ganhando 15, 20 mil reais por mês. Aí, de repente, ele aposenta e se ele, com muita fé, com muita sorte, ele vai aposentar com o teto lá da Previdência Social, que é hoje algo em torno de 7 mil. Né? Que de cada 100 casos, 98 não conseguem isso, né? O teto, o limite, né? Aí o cara aposenta ali com 5, 6 mil, né? E a renda dele cai drasticamente. A previdência privada é justamente isso. Ele contribuiu com uma privada para que ele complemente a previdência social dele, que ele recolheu para o INSS, e continue mantendo aquela renda dele pro resto da vida, né? A gente coloca a previdência, que é um dos detalhes que a gente trabalha muito na Farol Capital, é a visão 360, Robinho. Entender, de repente, qual que é a tua função dentro da tua família, entender qual que é o teu momento e planejar isso. Por exemplo... Isso vocês são especialistas, né? Essa parte do planejamento financeiro que o Juliano criou lá dentro, o Clauber, você junto ali, isso é muito importante para... Porque não é só investir, né? A É investir previdência... pensando de uma forma 360, A né? previdência que a gente está falando, por exemplo, o VGBL. Eu vou montar um VGBL que vai ser, de repente, um recurso para poder complementar minha renda hoje, que eu sou obrigado a contribuir no INSS. Não é o meu caso, mas já fui, durante 22 anos, obrigado a contribuir. Então, quando você faz uma previdência complementar, você tem essa visão. Mas também não é o meu caso, mas vamos supor que eu sou chefe de família, que eu tenha filhos e eu venha a faltar. A previdência, ela tem uma das situações que ela tem o benefício também de ter uma liberação desse recurso mais rápido e mais fácil, de acordo com o que eu declaro na minha proposta. Então, assim, até para uma segurança da família, então você que tem família, que é responsável, que é o arrimo, como diríamos antigamente, é o responsável financeiro, é importante você ter uma previdência por esse sentido. Você deixa, de repente, um recurso de mais imediato momento para a família. Como eu comentei do planejamento, a gente vai entender de repente se você precisa complementar com um seguro para poder deixar essa assistência para a família. E às vezes o cliente fala, poxa, mas é mais uma despesa. Não,
tem seguros que a gente transforma em renda futura, vira um complemento de investimento para você, porque só o INSS, porque quando você passa de um padrão, como você comentou, você chegou lá, uma pessoa que recebe acima de 10, 12 mil reais, não vou nem chegar nos 15, ele tem um padrão de vida que ele não vai conseguir manter depois de aposentado. E o mais assustador, o que, que é? Que se ele vier a faltar, a família não fica nem com esse valor. Não, mas 50% É hoje. 50%. Então, assim, imagine que você que trabalha, mantém a sua família, venha a faltar, você tem custos de educação. Robinho sabe bem, Robinho tem um filho terminando a faculdade de medicina, não é barato. Um colégio em São Paulo, no estado inteiro, não é barato. Saúde não é barato. Então, se você vier a faltar, como é que a família fica? O ponto mais importante, você falou, com a reforma da Previdência Social, ocorrida 3 anos atrás, quando uma das partes falecia, a outra parte recebia ali, o pensionista passava a ser pensionista e recebia 100% do salário do aposentado. Com a reforma da Previdência, isso caiu para 50%, né? E se tem filhos menores, isso aumenta em mais 10% por número de filhos. Mas se já não tem filho menor, você vai, a sua esposa ou o seu marido vai ficar com metade da sua aposentadoria, né? E nós temos muitos clientes ali na região da Faria Lima, muitos clientes ali nossos do escritório, tem uma boa renda, tem um bom provento e às vezes moram em bons apartamentos. Ainda que a pessoa venha a faltar, a família vai ter que trocar de padrão, vai ter que trocar de apartamento, vai ter que trocar de escola, manter, vai ter que trocar de plano de saúde. Então a ideia da previdência é importante por isso que nós temos também a área de saúde, a área de seguros dentro do próprio escritório que faz um planejamento familiar para isso. Tem lá o Rafael, a Nayara, que vão fazer um projeto para entender se você já está preparado, porque a gente fala se já está, porque normalmente, Robinho, eu vou falar que mais de 90% dos casos que a gente senta para bater um papo, ninguém parou para pensar. E se parou para pensar, não fez a conta de como fica a família nessas horas. Sim. Então, é isso. O Rafael, ele cuida lá dele. O Rafael é especialista em financiamentos imobiliários? Não, ele é especialista em... O que nos apresentou é o Moreira, Rafael Moreira. Moreira, ele é especialista no consórcios, né? Isso. Que nós temos lá no escritório, estamos com um excesso de Rafaéis, né? Temos 3 lá no escritório. Então, assim, o Rafael que eu comentei é o Melo, que é um dos sócios, um dos primeiros sócios do escritório lá. Sei quem é. Ele é um prodígio da área de assessoria, um cara ímpar, diferenciado na questão de serviços que a gente tem lá. Manja muito também da parte de investimento, de renda fixa. E o Rafa está cuidando dessa parte do Vida, perdão. Mas o Rafael Moreira, que é daqui da região, é de Poá. De Poá para Faria Lima, que a gente gosta de falar para ele, né? O Rafael, ele é especialista na área de consórcio. Tanto que é um dos maiores vendedores de consórcios de toda a estrutura da Porto Seguro. Então, o Rafael Moreira, ele é um cara diferenciado, é um cara super simpático, um network absurdo. A gente até já comentou sobre os contatos que ele tem. Ele é fera demais. Não, ele é demais, é um cara carismático, eu digo muito disso. Eu gosto muito dele por isso. Ele tem esse conhecimento, é dedicado no produto, então ele estuda quando o cliente quer fazer uma aquisição, porque hoje, vamos parar para pensar, taxa Selic subiu agora para 15%. Nós temos a opção de fazer uma compra de um imóvel hoje com financiamento. Hoje, 70% dos imóveis que são vendidos são financiados ou por consórcio. Então, assim, só 30% são comprados à vista. Aí você imagina que hoje você entra num contrato para a média, padrão, 30 anos, com a taxa que está ancorada com a taxa Selic de hoje, é um suicídio financeiro. Então, assim, nem sempre as pessoas estão vivendo os seus momentos de acordo com o momento do país. O consórcio hoje realiza mais sonhos do que o financiamento imobiliário? Olha, ainda não, porque é cultural. Nós temos teoricamente falando, ele é mais barato. Sim. Infinitamente mais barato, né? Ou não? A ideia sempre é o que é, Robinho? Eu até digo, o financiamento imobiliário, ele tem o seu diferencial por imediatismo. Sim. Então, o cliente que tem um imóvel que ele precisa comprar agora, ele não tem jeito. 60 dias ali, está financiado, bonitinho. Eu tive um caso recentemente que teve um cliente da minha carteira lá que comprou um imóvel de 3 milhões e 600. Ele tinha um valor para dar de entrada, mas precisava de pegar um pouco mais de 1 milhão e 800 de crédito. Nós conseguimos com crédito imobiliário. Por quê? Ele já tinha dado uma entrada, já tinha assinado um contrato de compromisso
E assim, a gente não vai colocar um produto que não dá para entregar no prazo que ele tem a obrigação dele. Então esse é o trabalho da curadoria, do atendimento personalizado. Não é o que eu quero vender, É o que é mais adequado o que é adequado para ele. cliente. Só que a gente sentou e falou para ele, olha, em questão de custo, você está amarrando uma taxa que não é uma taxa menor. Então aí, fizemos pesquisa em vários bancos e fechamos para ele. Mas o consórcio em si, o custo dele, ainda que você fale que no consórcio você vai ter o desembolso do lance, hoje se você parar para pensar, para comprar um imóvel que seja um financiamento simples, a entrada mínima exigida hoje é de 30%. Então, quando o cliente tem 30% para dar o financiamento, a gente coloca para ele, se ele fizer um planejamento futuro de compra, pô, eu quero comprar um imóvel daqui a uns 2 anos, você já vai ter que ter 30%. Então, começa a fazer o quê? Aplica esse dinheiro, vamos já pagando a parcela do consórcio, para daqui a 2 anos você já está com um consórcio em vias de contemplação. Porque o consórcio você vai ter uma taxa de administração que ela normalmente ela vai bater na faixa de 18% a 20%, estourando aí, tá? E ela tem um ajuste na parcela, mas mesmo assim, como é um produto para longo prazo, se a gente diluir os 20% de custo, ele é barato. Porque o financiamento imobiliário está com taxa hoje de Selic a 15 ano. E se você fizer um contrato por 30 anos, vai pesar muito. Agora, falar para mim uma coisa que é muito importante, as pessoas entenderem, né? Entenderem não, mas acho que é muito importante as pessoas terem uma dica sua hoje. Eu tenho um dinheiro no banco, estou começando. Qual o melhor investimento para mim? Eu tenho ali até 50 mil reais guardado no banco e o que é bom eu fazer? É investir em CDB, é investir em fundos de investimentos. Agora sabe que os fundos que eram isentos, agora o governo vai querer tributar a partir de janeiro de 2025, com 2026 com 5%, mas de repente ia comprar criptomoedas. E o cara que tem mais de 1 milhão, onde é bom ele investir, como é bom diversificar. Dá aí agora um pouquinho da tua experiência. Para quem tem, não importa, divide aí em 3 níveis, né? Tá. 3 níveis de perfil econômico aí, para ter uma dica do Zanetti aí. Não, legal. Eu acho que não é nem uma dica do Zanetti, eu acho que é uma mentalidade que nós temos dentro do escritório, dentro da Farol, da própria XP, é um consenso. Não existe um melhor investimento. Acho que é a frase que você mais ouviu no nosso Diversificação. é essa diversificação e a questão do depende. Então, por que depende? Depende do tempo que você quer deixar o recurso disposto para o investimento. Então, eu tenho que entender a tua necessidade de liquidez. Não existe um melhor investimento sem falar em questão de liquidez. Eu tenho que entender o teu perfil. Eu tenho que entender qual a disponibilidade que o Robinho tem para oscilações. Nós damos o nome lá no mercado que é entender se esse cliente está disposto às variações, essa vol que a gente costuma usar como palavra para distinguir essas oscilações. Então, assim, se é um cliente que ele é conservador, nós não vamos entrar numa linha que oscile muito. Se esse cliente precisa de uma liquidez, a gente vai entrar com investimentos de liquidez. Agora, se é um cliente que ele está num momento que ele quer aportar um recurso para um planejamento futuro, um projeto futuro, ele tem uma ideia de, olha, eu posso correr um pouco de risco. O mercado hoje, a gente costuma falar muito, eu tenho alguns especialistas no escritório, um dos o meu grande amigo Marinho, e a gente costuma falar muito, o mercado hoje está barato para as empresas brasileiras. Então, assim, quem tem conhecimento, um pouquinho de apetite para risco e tem um pouquinho de paciência, a hora de se posicionar é agora. É você entender que ter um pouco de renda variável é agora, porque está barato. Quando a taxa Selic começar a despencar, começar a cortar daqui 1, 2 anos, as empresas começam a voltar por um preço de mercado melhor, começa a vir capital externo para dentro do Brasil e aquilo que era mais barato vai começar a voltar ao seu preço de equacional. Então a ideia hoje que a gente enxerga como oportunidade é isso. Renda fixa, a gente tem colocado como uma base, nós temos um comitê dentro do escritório. Então, quer dizer, eu tenho uma parte do time que são especialistas que cuidam da parte de dar uma direção. Então, eles fazem um comitê e acionam lá quais são as pautas, onde seria o ideal alocar o percentual de acordo com o perfil. Então, o cliente conservador, eu tenho lá uma quantidade de produtos que eu associo para ele com o perfil dele.
Cliente que é moderado, aquele que não é tão arriscado, não é tão arrojado, mas tem um apetite para ganhar mais, nós temos lá uma carteira que é montada para esse público, por esse comitê. E tem o cliente que é mais arrojado, aquele cliente que gosta de ações, aquele cliente que o contador, quando pega a declaração dele, tem 50 mil lançamentos lá. Nem me fala. Robinho sabe bem como que é isso. Então, assim... A dica é sentar e conversar. Exatamente. Eu gosto... Sentar e conversar e entender que alguém passe para você o planejamento financeiro, né? Esse 360 que vocês fazem, né? Eu gosto muito de uma palavra, um termo que eu criei uma vez batendo um papo com uma reunião, foi que é uma alfaiataria financeira. Então, quando você vai comprar uma roupa no alfaiate, o seu terno é diferente do meu. Então, assim, podem ser o mesmo tecido, Mas ele mesma vai cor, customizar para o seu só corpo. que ele vai entender o teu perfil, exatamente. Então, quando a gente fala de finanças, é muito isso. Eu não tenho filhos, você tem. Então, eu tenho que entender qual que é a necessidade, eu tenho que entender qual que é a tua demanda, eu tenho que preparar a tua carteira para a tua vida, para o teu momento. E hoje, a gente sabe que pré-fixado, as taxas estão altas, então, tem uma dica para o pessoal aí, quem conseguir segurar um pouquinho de pré também tá bacana. Mercado de capitais aí, a renda variável tem prospecções aí para crescimento. Nós temos aí, no caso, uma outra linha que tem crescido muito, nós já falamos disso há mais de 3 anos dentro do escritório, que é os investimentos globais, é você começar a olhar para o mundo, né? Eu tenho um sócio que já até passou aqui no podcast, quem não assistiu, recomendo assistir o vídeo do Gustavo. O Gustavo fala muito disso, porque a gente tem o hábito de ter o viés de aplicar só no Brasil. Só que se a gente olhar o Brasil como país em questões financeiras, é mais ou menos como você associar uma Turquia, uma Nigéria. E você, hoje em dia, se eu falar, vamos colocar todo o seu capital, Robinho, lá na Nigéria ou lá na Turquia, você vai falar, Zanetti, você tá maluco? Louco da cabeça? De onde você tirou essa ideia? E a gente faz isso com o Brasil. Então, a ideia de você poder estar um pouco em mercado americano, europeu, faz muito sentido. Então, às vezes, uma coisa que era muito mistificada. A gente fala assim, ter dinheiro fora do Brasil era uma coisa muito sofisticada. Você via só em novelas, você via altos empresários falando sobre isso. Hoje relacionados a crime de colarinho branco. Também. Então, assim, é um tema, quando a gente fala muito, né? Eu acho que a gente teve já um bate-papo sobre isso com o cara Gustavo. Tem preconceito, né? Quando você falava em fazer um offshore... O cara tem preconceito. Tem o cara medo. achava que era uma coisa ilícita. E, pelo contrário, é uma ferramenta lícita que, infelizmente, utilizaram para fins Lista escusos. regularizada e tributada, né? Tudo tem tributação. E até, acho que esse é o grande adendo. Então, assim, investimento do exterior é importante... Quem está indo para essas águas ter uma assessoria, porque é um regime diferente do nosso. Agora, a gente já começou aqui na Contabyte, junto com vocês, a fazer um trabalho de M&A com algumas empresas aqui do Alto Tietê, né? Sim. Que é uma coisa que vai sacudir o mercado, uma coisa diferente. É bacana esse bate-papo. Eu tenho eu gosto muito do nosso trabalho da Farol, porque nós temos praticamente especialistas em todas as áreas. Todas as áreas. Nós temos um braço de planejamento financeiro, então assim, a pessoa que precisa fazer uma operação de M&A, eu tenho 2 feras lá no escritório que fazem essa parte, provavelmente vão participar de um podcast. E são feras mesmo, né? Para dar, são pessoas. Um veio de dentro do próprio BTG, da área do BTG, e o outro veio dentro da própria XP. Então, quer dizer, não precisa falar muito mais do que isso. Então, são pessoas que sabem todo o processo. São 2 grandes autoridades desse mercado. Exato. Né? São pessoas que sabem orientar o empresário para preparar a empresa para esse M&A. Para quem não conhece o M&A, é você que é empresário e, de repente, por uma questão... Antes de você falar, Zanetti, até te cortando um pouquinho, que quando a gente fala em M&A, a gente fala de tanto cara que é meio picareta, que vende sonho pros caras e não consegue entregar nada. Ele inventa, fala que tem os investidores, que sabe o caminho, e é tudo mentira. Aí quando você encontra profissionais que são renomados, que vieram da XP, do BTG e estão juntos aqui, o cenário muda completamente, né? Nós estamos trabalhando. Explica aí, o que é o M&A aí? Desculpa ter te cortado. Imagina. Mas não. era importante esse... esse gancho é muito bacana. Porque assim, o M&A é quando o empresário tem uma ideia de fazer uma administração na empresa, preparar essa empresa, de repente, para uma futura venda. E é muito comum você ter uma empresa que ela tem um valuation, ela tem um preço de mercado, vamos trazer assim, e você, para fazer a venda da sua empresa, você quer, obviamente, vender por um preço justo. Ninguém vende um carro abaixo da tabela FIP e às ou vezes muito o cara abaixo. E o cara, às vezes, tem a empresa, mas não tem nada, né? Não tem documentação, não tem balanço, não tem origem de nada, né? Por isso que a gente fala que os nossos serviços são muito complementares, na verdade, até necessários. Se a gente não tiver um trabalho de contabilidade completamente alinhado, e é o caso que a gente está criando aqui hoje com o pessoal da Contabyte, é isso.
quando você tem toda a parte fiscal, a parte tributária alinhada de balanços, o perfil da empresa adequado, a parte de administração, que é onde o pessoal entra, o Rafael e o Matheus entram com esse trabalho para acompanhar o empresário, preparar essa empresa, ver onde ele tem gap, aonde ele está tomando, de repente, dinheiro caro no mercado, onde ele está perdendo, as ineficiências dentro da empresa. Então, essa consultoria é uma curadoria muito detalhada. Tem muita gente querendo comprar empresas no mercado? Tem, porque assim, a gente costuma dizer que oportunidades e segmentos acontecem a todo momento. Então, alguns empresários nem sabem mais os seus prováveis compradores serão seus concorrentes. Porque eu aprendi, estou estudando bastante isso, eu aprendi que quando um empresário ele quer comprar uma empresa, ele não quer comprar a empresa, ele quer comprar o tempo, né? Quanto tempo eu demoro, por exemplo, tem hoje no mercado contábil, tem uma empresa de contabilidade, tem uma empresa no mercado de contabilidade hoje que compra escritórios de contabilidade. Eu conversei com um dos envolvidos no processo. Falou, Robin, a gente não está comprando os clientes, a gente não está comprando, a gente está comprando o tempo. Quanto tempo eu demoraria para me tornar a maior contabilidade do Brasil? 10, 20, 30 anos? Então eu estou comprando os escritórios porque eu quero me tornar isso mais rápido, né? Eu quero tornar isso mais rápido. Então, o grande na área médica a mesma coisa, o grande segredo ali é o tempo, né? Quanto tempo você demora para construir um hospital, construir toda uma estrutura, habilitar licenciamentos, etc. E você, quando alguém vem comprar porque ele comprou porque ele quer ganhar tempo. Como você falou, isso é comum em todos os mercados. Óbvio que ninguém compra tempo com empresa que não tem nada, né? A empresa precisa ter origem, né? Sim, onde entra o trabalho do pessoal, né? No mercado de financeiro acontece há muito tempo. Os bancos são comprados por outros bancos, por quê? Não é só questão de você abrir contas, é questão de você cativar um cliente que já está dentro e você fazer um aglutinamento. Então você consegue agrupar essa informação. E, por exemplo, algumas empresas, quando querem expandir em áreas em que elas não atuavam, elas fazem essa compra. A própria XP trabalha assim. Por exemplo, a Potencial, que eu comentei agora há pouco, que é uma empresa da área, é uma seguradora, a XP poderia criar um produto dela e ir em busca do mercado usando até a chancela da própria XP. Mas a XP entendeu que faz muito mais negócio, muito mais sentido, e é negócio, você já vê quem é bom no mercado, quem tem o know-how, quem tem a estrutura e se associar. Então, quando a gente fala, por exemplo, vamos dar na área que você usou, exemplo da área da saúde. Às vezes você tem uma grande estrutura, você de repente é referência numa região. Se você não tiver um alinhamento para poder chegar aos players, aos big players do mercado, que vão te dar abertura para fazer uma apresentação e vender a sua empresa. Acessa mesmo. Porque assim, é o que a gente fala. Tem coisas que depende do acadêmico. Eu posso ter as melhores escolas, se eu tiver um acadêmico bom, mas não tiver um network para poder chegar nas pessoas. Acesso, né? É o acesso. Então, assim, o meu time que eu tenho lá no escritório, eles têm essa porta aberta. Tanto que nós temos operações grandes, a gente não vai entrar com detalhe de nomes, mas que são sócios da XP que fazem essa operação, que tem essa negociação. Então, quando você tem uma empresa e a gente faz esse trabalho dentro da contabilidade para preparar a empresa, deixar ela já alinhada, levantar o valor do equity dela, né? Deixar essa empresa, digamos, mais cara para o mercado, porque você é empresário, você trabalhou, você criou uma empresa, você tem uma carteira, você tem um market share. Então, assim, é importante você valorizar esse seu trabalho, porque é um legado que você tem. Então, aquilo quando você vai procurar um parceiro... E saber mensurar, né? Quanto vale, né? Porque às vezes eu acho que eu tenho ideia que minha empresa vale 50 milhões, ela não vale, né? Você tem métodos para chegar no valor, né? Sim. E aí eu vejo muito mercado falar, construtoras, são 8 vezes o faturamento, escritórios de contabilidade, 20 vezes o faturamento. Então, assim, e tudo isso é chutômetro, né? Não, tudo isso é chutômetro. Eu trago dentro da nossa realidade do escritório. Por exemplo, é muito comum você ver escritórios de investimento fazendo compras, aquisições de outros escritórios. Alguns acabam depois virando até corretoras, tá? Já acontece isso no mercado. Só que o que é nesse momento, quando você vai fazer uma compra, não dá para precificar só pela carteira que ele tem. Porque você pode ter um escritório que ele é muito mais conservador e vai dar um resultado. Se ele é mais arrojado, dá outro resultado. Empresas de segmentos diferentes têm valores diferentes. Construtoras, por exemplo, se você tiver uma construtora que ela atua no ramo habitacional popular, ela tem uma valuation diferente de uma que trabalha com alto padrão.
Se essa construtora sua ela trabalha com obras públicas, é uma outra realidade. Então, quer dizer, é muito isso que você falou, é nichado. É nichado. Tem que entender, então, por isso que esse processo não é um processo rápido. Então, quem tem uma empresa e pensa, poxa, não tenho como fazer a sucessão, de repente meus filhos estão indo para outras áreas, ou de repente eu não quero estar aqui envolvido nos próximos 5 anos, 3 anos. A ideia de preparar um M&A é isso, é você pôr a sua casa em ordem. Não, cansei, não quero mais trabalhar nesse negócio, eu quero mudar para fora do Brasil, Que é quero comum. mudar o segmento, saturei, né? Que é comum. Que E é assim, comum. você vê muitos empresários que têm know-how que querem mudar, às vezes, de área. Não, e às vezes eu quero também fazer isso porque eu quero fazer uma grana, levantar uma grana e consigo ser bem remunerado ali, né? Exato. Porque ali, dependendo do segmento, a sua remuneração vai ser bem alta. Você vai pegar ali e você vai recomeçar, né? Tem Às vezes é questão que a gente fala, é momento de vida. momento de vida. De repente Mas você. é ter os assessores certos, as pessoas certas, acompanhando você em todo esse processo. Assim, você imagina E o de novo, custo. né? Não vou conseguir vender minha empresa de uma hora para outra. Não, é o que eu ia falar agora. Você imaginou você fazer o custo que a gente fala para o cliente, que é o do tempo também, né? Sim, Porque assim como a gente falou de comprar tempo, o tempo é caro. sim. Imagina você ficar 2 anos com a negociação na mão de alguém que não tem essa experiência, não tem essa porta para abrir para você entrar com o teu negócio. Você fica lá 2 anos ali esperando o cara trazer alguém para poder comprar a tua empresa, ele só tá dizendo que tá ali E não tá fazendo acontece nada. Você entendeu? Aí daqui 2 anos você acorda, o momento do mercado passou, a oportunidade de quem tava querendo expandir Você na foi sua... só enganado. Exatamente. E às vezes você foi enganado porque nem a pessoa não quis te enganar. A pessoa era incapaz de fazer aquilo que ela prometeu para você. E você contratou um serviço, contratou uma pessoa que não tinha capacidade de te atender. É por isso que é importante você entender Tem os exatamente. enganadores no mercado, tem os incapacitados, né? E tem tem gente que é especialista, né? Não, Fala para todo mundo, né? Sempre é bom contratar o especialista, né? às vezes a gente fala para o cliente e é um trabalho que a gente fala assim, não é que é caro, é muito mais barato, Lógico. é muito mais barato do que as pessoas imaginam e é um investimento. Vamos falar que você não está comprando, você está investindo. Investindo. Porque quando você pega uma empresa, de repente, com um valor lá de 10 milhões, e você pega um processo desse, você consegue levantar o valor dessa empresa aí para 15 milhões daqui 2 anos, o crescimento que você teve foi exponencial. Nenhuma aplicação daria isso. Não, você entendeu? Então, assim, quando a gente fala de você adequar a tua empresa, você ter acesso, você colocar a sua empresa, é como você quando vai vender um carro. Quando você vai vender um carro, você não coloca a foto dele sujo e batido. Você vai arrumar, você vai fazer o que tem que fazer no carro, você vai lavar, vai polir. Por Vai quê? trocar os pneus. Ele tem que estar numa apresentação que Mínima faça sentido. satisfatória. Exatamente. A empresa é a mesma coisa. E assim, é bom ter essa assessoria? É necessária. Você ter um contador, você ter um trabalho que traga os valores da sua empresa, que entenda o momento da sua empresa, que faça essa gestão fiscal, porque uma empresa com dívida, ela nunca vai ser... Eu tive um caso de um cliente que ofereceram um valor para a empresa dele de 22 milhões. Só que a empresa estava com um passivo de 20. Então, assim, uma empresa que estava sendo vendida por 2 milhões. No desespero, ele até entrega a empresa, né? Numa dessa daí, ele poderia pensar, pô, vou entregar a empresa. A gente entrou a gente está iniciando o processo dele, que a ideia é justamente o quê? Fazer um valuation da empresa subir para poder chegar num preço coerente. Reorganizar o financeiro, adequar as dívidas. Trazer ele para um bom contador, É. que a gente tem um parceiro aqui. É isso aí. Para poder fazer os ajustes da sua área, cada um cuida da sua área, é isso que é o trabalho, é como se fosse onde cada especialista cuida do que lhe compete e entrega uma obra final. E vender uma empresa equalizada com uma lucratividade super poderosa para quem estava entregando de graça, né? Se levantar 50%, 60% às vezes do valor de precificação e ainda diminuir esse passivo do cliente, Sim. muda completamente a história. Zanetti, o papo foi muito legal. A gente tem um tempo aqui de podcast, aqui, né, de ContaCast, porque a gente segue o padrão Netflix, né, de 50 minutos, estouramos um pouquinho. Você vai vir mais vezes aqui, você já é da casa. Estou à disposição. Acho que você é um cara que conhece bastante do mercado financeiro, ele fala de uma forma bem simples, né? Acho que todos vocês da Farol são muito acessíveis, né? São muito didáticos. Isso faz toda a diferença, porque quando a gente fala muito do economês, a gente acaba perdendo a arte de se comunicar. E vocês conseguem entregar
esse bate-papo de uma forma bem simples, inclusive nas reuniões técnicas, né? Então fica aí para você dar o seu agradecimento, as suas dicas finais aí, para você falar o que você quiser aí, os seus minutos finais aqui no ContaCast, meu amigo. Obrigado, Robinho. Agradecer ao Robinho, ao Roque que está aqui fazendo Nos assessorando aqui no processo. E assim, a ideia é justamente isso. A nossa ideia é aproximar. Então a gente evita até alguns jargões, que a ideia é aproximar, trazer a sua empresa, trazer a sua pessoa física da realidade do mercado, é enxergar as oportunidades que estão passando e estão mudando. Então cada dia que você deixa de pensar em fazer isso é alguma coisa que ficou para trás. Então a ideia é, vou deixar o contato, a gente vai estar entrando aqui com vocês a disponibilidade de marcar uma reunião, marcar um bate-papo, a gente entender o que você tem nos bancos, montar uma carteira para você. Presencialmente a reunião. Presencialmente. Vem aqui tomar um café com o Robinho aqui e a gente montar isso para você, entender esse trabalho que está sendo feito. Então, basicamente é isso. Meu irmão, obrigado. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Você vai vir mais vezes para esse papo. O ContaCast, ele tem, que a gente sempre colocou isso como o nosso grande cerne de propósito. É trazer pessoas empreendedoras para o bate-papo. Só senta aqui com a gente quem realmente quer empreender, tem o propósito de ajudar as pessoas. E você tem esse propósito, está no sangue, está no seu coração. E isso ajuda bastante. Você já tem trazido resultados muito legais aqui para os clientes da Contabyte. Isso é muito importante, porque a gente entrega isso daí. Acompanhamento, exclusividade, curadoria, com muita confiança. Valeu! Gente, obrigado por mais um ContaCast. Esse foi Marcos Zanetti, sócio do Farol Capital, um grande especialista em investimentos. Até a próxima, fiquem com Deus. Um abração, um beijo no coração de todos. Valeu, tchau, tchau.